Nidação. Sintomas, como e quando ocorre. Hoje, vamos falar sobre algo muito especial, principalmente para quem está tentando engravidar ou simplesmente quer entender melhor como funciona o corpo, a nidação. Esse é um tema cheio de curiosidades e detalhes que, muitas vezes, passam despercebidos, mas que são super importantes. Então, fica confortável, porque vamos explicar tudo, o que é nidação, quando acontece e quais são os sintomas. Bora descobrir? O que é nidação? Para começar, vamos entender o que é a nidação. A palavra nidação vem do termo nido, que significa ninho. É um termo perfeito, porque é exatamente isso que o corpo faz durante a nidação, cria um ninho para o embrião. Quando o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, ele se transforma em um embrião que viaja até o útero e precisa se fixar na parede uterina para começar a crescer. Esse processo de fixação é o que chamamos de nidação. A nidação é essencial para que a gravidez de fato se desenvolva. Sem ela, o embrião não consegue se implantar e, consequentemente, não pode continuar se desenvolvendo. Por isso, podemos dizer que a nidação é o primeiro passo real de uma gravidez. É aqui que a mágica começa. O que talvez nem todo mundo saiba é que, antes mesmo da nidação acontecer, o útero já está se preparando. Durante o ciclo menstrual, o endométrio, que é a camada interna do útero, fica mais espesso e receptivo para que, caso ocorra a fecundação, o embrião tenha o ambiente perfeito para se implantar. Quando a nidação acontece com sucesso, é nesse ninho que o embrião vai crescer e se desenvolver nas próximas semanas e meses. Quando a nidação ocorre? Agora que a gente já sabe o que é a nidação, vamos entender quando ela ocorre. Essa é uma dúvida comum, especialmente para quem está tentando engravidar e acompanha de perto seu ciclo menstrual. A nidação geralmente acontece entre 6 e 12 dias após a fecundação. Ou seja, depois que o espermatozoide encontra o óvulo e o fertiliza, o embrião viaja pelas trompas de Falópio até o útero, o que leva alguns dias. Quando o embrião chega ao útero, ele começa a procurar um lugar adequado para se fixar, e esse é o momento da nidação. Para quem tem um ciclo menstrual regular de 28 dias, a ovulação costuma ocorrer por volta do 14º dia. Nesse caso, a nidação deve acontecer entre o 20º e o 26º dia do ciclo. Isso significa que, para as mulheres que estão tentando engravidar, essa é uma fase muito importante. Alguns dos primeiros sinais de gravidez podem aparecer logo depois da nidação, embora seja comum que a mulher ainda não perceba. É importante destacar que a nidação não acontece de forma exatamente igual para todas as mulheres. Algumas podem perceber pequenos sinais, enquanto outras não notam nada. E está tudo bem. Cada corpo é único, e isso não quer dizer que a gravidez não tenha ocorrido se você não perceber nenhum sintoma. Sintomas da nidação. Agora vamos falar dos sintomas da nidação, que é o que mais deixa todo mundo curioso. Como saber que esse processo está acontecendo? Os sintomas da nidação podem ser sutis e, muitas vezes, confundidos com o início da menstruação. Aqui estão os principais sinais que podem indicar que a nidação está em curso. Pequeno sangramento. Esse é o sintoma mais conhecido e talvez o mais comum. Muitas mulheres notam um leve sangramento, geralmente em pequena quantidade, que aparece como manchas no papel higiênico ou na calcinha. Esse sangramento ocorre porque, ao se implantar na parede do útero, o embrião pode causar a ruptura de pequenos vasos sanguíneos. O sangramento da nidação é mais leve do que uma menstruação e dura de 1 a 3 dias. A cor costuma ser rosada ou marrom. Cólicas leves. Outro sintoma comum da nidação são as cólicas suaves, semelhantes às cólicas menstruais, mas menos intensas. Essas cólicas ocorrem porque o útero está se ajustando para receber o embrião. Elas não duram muito tempo e são bem mais leves do que as cólicas de uma menstruação forte. Sensação de inchaço abdominal. Algumas mulheres podem sentir uma leve sensação de inchaço ou desconforto no abdômen durante a nidação. Isso pode ser causado pelas primeiras mudanças hormonais que o corpo começa a passar logo após a implantação do embrião. Aumento da temperatura basal. Mulheres que monitoram a temperatura corporal basal, a temperatura do corpo em repouso, podem perceber que ela se mantém elevada após a ovulação. Se a temperatura continua alta por vários dias seguidos, isso pode ser um sinal de que a nidação ocorreu.
Sensibilidade nos seios. Embora não seja um sintoma exclusivo da nidação, algumas mulheres relatam sensibilidade nos seios logo após a implantação do embrião. Esse desconforto pode ser uma das primeiras mudanças hormonais do corpo indicando que a gravidez começou. Quanto tempo duram os sintomas? Os sintomas da nidação, quando aparecem, costumam ser bem breves. O pequeno sangramento, por exemplo, dura de 1 a 3 dias e as cólicas são rápidas e leves. Se você perceber que o sangramento é mais intenso ou dura mais tempo do que o esperado, pode ser interessante procurar orientação médica para verificar se está tudo bem. É importante lembrar que nem todas as mulheres têm sintomas de nidação, e isso não significa que a gravidez não está acontecendo. Às vezes, o processo ocorre de forma silenciosa, sem que a mulher perceba. Nidação ou menstruação? Uma dúvida muito comum é: como diferenciar o sangramento da nidação da menstruação? Essa é uma pergunta super válida, especialmente porque os dois processos acontecem perto um do outro e podem gerar confusão. A diferença principal está na intensidade e duração do sangramento. O sangramento da nidação é muito mais leve e curto. Enquanto uma menstruação normal pode durar de 3 a 7 dias, o sangramento de nidação costuma durar apenas 1 ou 2 dias. Além disso, o fluxo é bem mais leve, aparecendo apenas como manchas leves. A cor do sangue também pode ser um indicativo. O sangue da nidação tende a ser mais claro, com tons de rosa ou marrom, enquanto a menstruação costuma começar mais escura e fica mais vermelha ao longo dos dias. Se você notar um sangramento mais intenso, com cólicas fortes, é mais provável que seja menstruação. Mas, se o fluxo for leve e rápido, há chances de ser nidação. Como confirmar a nidação? Se você está tentando engravidar, deve estar se perguntando: como eu posso confirmar que a nidação aconteceu? A verdade é que não existe um teste específico para confirmar a nidação. A melhor maneira de saber se você está grávida é esperar pelo atraso menstrual e fazer um teste de gravidez. Os testes de farmácia detectam o hormônio beta-HCG, que começa a ser produzido após a nidação. Já os exames de sangue são ainda mais sensíveis e podem confirmar a gravidez poucos dias após a implantação do embrião. Se você notar sinais de nidação e depois perceber um atraso menstrual, esse pode ser o momento perfeito para fazer o teste de gravidez e descobrir se o milagre da vida está a caminho. Agora que a gente já desvendou o que é a nidação, quando ela acontece e quais os sintomas, fica mais fácil entender esse momento tão importante no início de uma gravidez. Para quem está tentando engravidar, a nidação é um dos primeiros passos, mas lembre-se, cada corpo é único e nem sempre os sintomas aparecem da mesma forma. O importante é conhecer o seu corpo, prestar atenção aos sinais e, claro, conversar com seu médico se tiver dúvidas. Se você gostou desse vídeo e achou as informações úteis, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais conteúdos como esse. Um beijo enorme e até o próximo vídeo.